amigos! Estamos novamente juntos e esta é a nossa 10ª conversa informal. Nós continuaremos a falar sobre a inspiração, só que desta vez quem vai colaborar é o esteta. Ele vai nos dar a 3ª lição. O esteta, para nos relembrarmos, ele foi um grande artista da Renascença e que ajudou a Leon Denis a esclarecer muitas coisas a respeito da arte, da inspiração, da criação artística no mundo espiritual. E nós já temos várias questões formuladas em nossa mente. São dúvidas, tipo, inspiração e intuição é a mesma coisa? A questão do dom nato, o que é isto? Nós sabemos que existem pessoas que aprendem a tocar um instrumento musical sem nunca ter tido uma aula sequer. Aprenderam sozinhas. Então, antes de nós começarmos a falar, nós precisamos relembrar o que é inspiração. Inspiração é o procedimento de transmissão da luz divina. Essa transmissão vai ser produzida de diversas formas. A aproximação deste plano divino vai ocorrer em diferentes graus. Para a gente entender melhor, vamos dar assim um exemplo. Vamos imaginar que um artista, que está no plano espiritual, irá encarnar. Então ele se encarna novamente e ele levará consigo todas as amizades que ele fez no plano espiritual. Ele já era um artista. Então nós vamos imaginar que vai receber dos seus amigos espirituais, dos seus guias espirituais, através do meio de intuição, ideias. Ele vai receber fluidos do ambiente espiritual. Essas ideias, que intuitivamente chegam à sua cabeça, ela vai impulsionar partes do talento que já existe nele. Mas por ele estar na carne, esse talento está adormecido. Vocês perceberam que eu usei a palavra intuição, mas nós estamos falando de quê? De inspiração. Existe uma diferença entre intuição e inspiração. No caso, a intuição é uma faculdade de perceber, de discernir, de mesmo pressentir coisas. É independente, essa percepção é independente do raciocínio e é independente da análise. Vamos dizer que a intuição, ela é um fenômeno anímico, é um fenômeno produzido pelo próprio encarnado. Já a inspiração, não. A inspiração é alguém que vai incitar a capacidade de criação, através de uma ideia repentina, momentânea, mas normalmente essa ideia, ela é sempre assim, genial, ela é iluminada. Essa, então, seria a diferença. Intuição para inspiração. E a inspiração, nós vamos classificá-la como um fenômeno mediúnico, porque é a transmissão, é a comunicação de um desencarnado para o encarnado. E nós vamos ver que existem 2 formas de inspiração. Existe a inspiração pessoal, que é uma inspiração mais comum, e existe a inspiração mais ampla. O que seria a inspiração pessoal? As aquisições, elas vão estar acumuladas no nosso perispírito. Vamos imaginar que eu, numa encarnação, desenvolvi algumas qualidades em relação à pintura. Eu me esforcei, eu procurei estudar num processo de trabalho disciplinado, contínuo. Eu fui me aperfeiçoando, adquirindo conhecimentos sobre pintura. Tudo isso que eu consegui aprender numa encarnação não vai se perder, porque ele vai ficar, todas essas informações, no meu perispírito.
próxima reencarnação eu trarei todos esses conhecimentos e eu posso acionar esses meus conhecimentos. Isto é uma inspiração pessoal, mas existe uma inspiração mais ampla. Essa inspiração mais ampla, ela vai acontecer quando espíritos elevados irão transmitir para o artista ideias, como nós já falamos. Esse artista, ele já tem dentro de si todo um conhecimento já de encarnações passadas. Ele já fez, desencarnando, ele entrou em contato com outros artistas de planos mais elevados. Ele adquiriu conhecimento no mundo espiritual. Isso quem está nos falando é o nosso esteta. E ele fala aqui uma coisa muito interessante. A inspiração pessoal, ela não tem senão um caráter humano. E, em geral, ela é fria, não sendo animada pelas luzes divinas. Quer dizer, é o acionamento do nosso próprio, nós mesmos estamos acionando o nosso próprio conhecimento. E o esteta, ele continua nos informando que tudo começa pela inspiração pessoal. Não é porque ela é mais comum que ela é para ser desprezada. Não, não. Os espíritos evoluídos no espaço, eles estão justamente a observar essa chama de luz que existe a cada momento que o artista se esforça em busca de conhecimentos. Então, através do esforço contínuo, perseverante, disciplinado do artista na busca pela perfeição, pela beleza, na tentativa de sempre estar expressando o belo da melhor maneira. Isso tudo é observado no mundo espiritual por esses espíritos superiores. E se esse artista juntar todo esse esforço à prece, que maneira? Não é apenas orando. Não. É a prece, é aquela vontade que ele vai expressar através do coração. É aquele desejo que surge no momento que o artista está se expressando, aonde ele pede, puxa vida, meu Deus, eu queria tanto melhorar, eu queria tanto aperfeiçoar a arte. Esta vontade realmente da perfeição que o artista vai demonstrar através de seus esforços que irão despertar nele a maravilhosa chama do talento. O que seria o talento artístico? É essa capacidade que o artista tem de pegar a matéria. Então, que matéria é essa? As tintas, o barro, o mármore, a madeira e transformar essa matéria. O esteta, ele vai ainda nos informar sobre os artistas que não conseguem lidar com essas forças de energia, de luz que provém do mundo espiritual. Ele diz que esses artistas têm essa dificuldade porque não recebem essas energias de maneira ordenada, isto é, não sabem lidar, eles vão apresentar no seu corpo físico distúrbios. E esses distúrbios vão ser refletidos no seu equilíbrio psicológico, emocional. Quando os átomos físicos não podem resistir a este influxo, produz-se uma desordem no organismo. É o que explica os homens de talento terem, algumas vezes, falta de equilíbrio. Eu vou ler aqui o texto do esteta. Ele é um pintor. De repente, sobre sua paleta, ele encontrará o segredo da mistura das cores, que irá produzir uma nova cor, adaptando-se admiravelmente ao movimento de traços que torna o rosto expressivo, ou relevo que deve ser dado a um quadro que está em execução. Ele é um pensador, um escritor, um poeta. Desse mesmo cérebro,
brotarão a ideia, a imagem, a expressão que devem realçar e ilustrar a obra que tem necessidade de revestir uma forma mais elevada e mais colorida. Ele é um músico. No momento em que menos esperar, um acorde, uma série harmônica, uma melodia virão pela sua suavidade, sua pureza, sua riqueza, dar à sua composição um brilho que ela não teria conseguido adquirir. Se o ser humano é, desde o seu nascimento, tomado por um ideal, podeis calcular os novos tesouros que se ligarão a ele. E o esteta, ele ainda nos dá uma outra informação, que essa inspiração, ela pode cessar a partir do ambiente carregado de moléculas materiais. Essa perda de contato com os nossos inspiradores pode acontecer porque os ambientes em que estamos vivendo são ambientes fluidicamente carregados, que vão interferir, distanciar esta fonte de inspiração. E a conclusão da lição 3, feita pelo esteta, sobre os artistas da Renascença. Ele vai nos informar que estes artistas, eles foram inspirados por uma pleia de artistas do espaço. Estes artistas da Renascença, eles foram encontrar a sua fonte criadora lá na antiguidade. Então eles viveram na Grécia, na Roma, no Egito. Ao desencarnarem, eles entraram em contato, com esses artistas e com isso eles adquiriram conhecimentos e aí abandonaram o paganismo. Foi assim de mais bonito é que o esteta diz que eles glorificaram a Deus nos diferentes domínios da arte. Então na pintura, na música, na escultura, na arquitetura, esses artistas glorificaram a Deus. Suas vidas anteriores sobre a terra, elas tinham sido consagradas a um trabalho de base. Este trabalho foi que deu condições deles prepararem a pequena chama a que nós já nos referimos, que vem da inspiração pessoal para depois passar para a inspiração mais ampla, que vem do mundo espiritual. E aí nós vamos encerrar com a seguinte frase do nosso esteta. E é por essa razão que a obra dos pintores, dos escultores e dos músicos dessa época tem essa cor de piedade, de doçura, de quietude que não encontrais na época presente. E assim, meus amigos, até daqui 15 dias. Tchau!